Muito bem, eu vou bater um papo neste primeiro bloco do Gazeta Entrevista com o presidente da Associação dos Defensores Públicos do Acre, Dr. Gerson Boaventura. Nosso tema, a reforma do Código Penal brasileiro. A Comissão Especial de Senadores, criada para examinar o projeto de lei do Senado número 236 de 2012, que reforma o Código Penal brasileiro, aprovou no último dia 17 de dezembro o relatório final elaborado pelo senador relator da matéria Pedro Tax, do PDT do Mato Grosso. A proposta, que teve por base um anteprojeto proposto por uma comissão de notáveis juristas, acabou modificado e sugere penas maiores para crimes contra a vida, aumenta o rol de crimes hediondos e torna mais rigoroso o modelo de progressão de penas. Segundo pesquisas de alguns institutos, e eu vou citar aqui uma última pesquisa da CNI, mais de 65% dos brasileiros aprovam o endurecimento das penas por conta da sensação de impunidade na sociedade brasileira. O presidente da ADIPAC, Dr. Gerson Boaventura, ele participou nesta semana de um debate nacional com defensores públicos de todo o país. Eles debateram a reformulação exatamente do Código Penal e as mudanças, o que pode acarretar, na opinião dos defensores públicos, o que pode trazer prejuízos para os mais carentes, aquelas pessoas que são os clientes da Defensoria Pública. Doutor Gerson, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Prazer recebê-lo aqui no nosso Gazeta Entrevista. Em primeiro lugar, doutor Gerson, o Código Penal brasileiro ele foi elaborado em 1941, num período em que o Brasil era muito diferente do que é hoje. Naquela época, a população economicamente ativa, por exemplo, de mulheres, não representava hoje quase 50% da população. O divórcio nem se cogitava previsão de divórcio em lei naquela época. O que hoje são organizações criminosas, são os grupos de extermínio, as organizações criminosas que comandam morros e favelas no Brasil inteiro, não tinham sequer ainda uma tipificação, não se conhecia. Eram chamados, inclusive, de bandos, inspirados no bando de Lampião, para se ter ideia. E o tráfico de drogas, ele não gerava esses verdadeiros monopólios industriais de hoje, com movimentos milionários na casa dos milhões e bilhões de dólares. Não existia internet, não existia tráfico internacional de pessoas, não existia, enfim, vários crimes que hoje estão na pauta do debate nacional. Em primeiro lugar, como é que o senhor viu essa reforma, esse primeiro texto? Houve uma comissão de juristas com um viés mais progressista, com propostas, inclusive, de retirar mais pessoas das cadeias, porque entendem que elas não ressocializam. Mas aí veio o clamor popular e o senador Pedro Tax propôs outro texto com mudanças para endurecer as penas. Como é que o senhor viu isso? Inicialmente, boa noite, Alain, você, ao seu fiel público. Dizer que a Defensoria Pública, eu tive encontro, como você falou agora, na Associação Nacional, na ANADEP, e nós estamos vendo isso com muita preocupação, porque o que o senador, competente senador, mas um promotor de justiça, né? Ele é procurador da República, um promotor de justiça, ele propõe coisas que outras instituições que deveriam solucionar e ele está querendo solucionar através do Código Penal. Ora, mas não é o clamor popular? As pesquisas não mostram que o senador está ouvindo a população e colocando no texto aquilo que o povo está clamando, mais severidade na lei penal brasileira? Olha, a população brasileira clama por tanta coisa e as pessoas que têm o poder de mudar não ouvem. Agora, quando o aspecto é crime, querem mudar para agradar a população. A ministra aposentada, Ellen Grace, ela dizia que tinha maior preocupação. Ela ficava horrorizada quando ouvia falar em criar crimes, em aumentar a pena no calor dos acontecimentos. Agora, como você já antecipou, vão se criminalizar quase todas as condutas. O Código Penal está passando de 360 artigos para 541 praticamente. Quer dizer,
tudo aquilo que é crime em todas as leis estão querendo jogar no Código Penal. Endurecer a progressão, aumentando pena, criando pena. Não vou dizer que não tem alguns aspectos positivos dessa reforma. Tem. Vamos tocar em algum desses assuntos? A redução da maioridade penal. Proposta de vários parlamentares, mas a que ficou mais conhecida foi a do senador Aloysio Ferreira Nunes, do PSDB de São Paulo. Certo. Pela proposta dele, menores de 16 anos, até 16 anos para cima, que seriam penalizados. Apenas, enfim, a redução da maioridade penal para 16 anos. Muito bem. Resumindo, no entendimento do senador, esses menores já estariam amplamente preparados, inclusive com suas faculdades mentais, a sua consciência, para entender a ilicitude de seus atos. Dos seus atos. Enfim, aí os juristas mais progressistas, os defensores públicos, dizem não, mas um jovem de 16 anos, ele é vítima de um sistema terrível, ele é vítima de uma sociedade, porque ele está num meio muito pobre. Como é que o senhor avalia esses pontos de vista? Somos contra. Essa redução é totalmente contrária a toda boa política criminal, ao bom senso. Hoje quer se reduzir para 16. Aí daqui uns dias, quando começarem essa juventude de idade inferior de 16 cometer crime, vão querer reduzir para 14. E assim, daqui uns dias vão punir gente que está no berço. Mas países mais modernos, como a Inglaterra, meninos de 12 anos vão para a cadeia. Mas será que isso é bom? Não é porque veio da Inglaterra que é bom. Bom, nos Estados Unidos tem pena de morte, tem pena de morte, tem prisão perpétua. E lá a criminalidade é menor. Nós assistimos na televisão, Alain, quase todo dia um louco entra nas universidades, nas escolas, atirando e matando pessoas desenfreadas. Ora, a pena de morte tem freado esse tipo de comportamento? Mas no Brasil isso também já aconteceu, como no caso lá no Rio de Janeiro, o rapaz entrou, matou um monte de crianças, recentemente na Bahia também. O Brasil está nesse rumo também, doutor Gerson. Não, olha... Até pior. Até pior. Não, mas veja bem, eu não consigo ver redução de violência com redução de menoridade e nem aumento de pena. Alain, já foi feita uma pesquisa, um trabalho na cidade de Barcelona, lá na Espanha, para saber qual era a causa da violência na cidade de Barcelona. Ora, não se tem um único motivo para te dizer, olha, a causa da violência é nessa cidade. Existe uma somatória de fatores, Alain. É a família, é a idade, é a questão dos relacionamentos, é a questão do ter o que fazer, é a questão da falta de oportunidade, um Estado que não oportuniza. São inúmeros fatores. Mas está se querendo fazer o quê? Solucionar todas essas demandas através de um Código Penal endurecido. É bom que se diga que, isso é um absurdo. Que menores de idade, muitas vezes, se pensa em reduzir a maioridade penal para 16 anos, mas as instituições prisionais, quando se coloca um jovem, um adolescente como esse, dentro de uma prisão, onde ele vai ter contato com criminosos altamente perigosos, qual vai ser o futuro desse jovem? Muitas vezes se pensa sobre isso. Mas, por outro lado, também se pensa, mas ele já não vem da rua com a mente de criminoso? Tem todos os lados. Existem vários aspectos. Todo mundo põe o seu ponto de vista. É verdade. Existem vários viés, né? Os defensores públicos são contra a redução da maioridade penal. Totalmente. Muito bem. Vamos a outro ponto. A questão da redução do tempo para a progressão de regime. O relatório do Pedro Tax, senador Pedro Tax, no lugar do cumprimento de 1/6 da pena, como é hoje, certo, tá? Para a progressão do regime, para o não reincidente, o senador pediu, no seu relatório, esta mudança para 1/4 para o réu primário, para passar do fechado para semiaberto ou aberto. Cumprimento de 1/4 da pena. Como é que o senhor vê essa proposta? Alain, novamente, Alain, veja bem, todo dia a gente assiste na televisão, Alain, os presídios estão superlotados. Está provado que o sujeito tem que progredir e progredir o mais rápido possível para que ele possa voltar à sociedade devagar. Mas ele não tem que progredir dos dois aspectos? Ele está sendo preparado para voltar à sociedade, para que ele seja realmente merecedor da progressão da pena? Sim. Porque muitas vezes o cidadão ele tem o merecimento, progride de pena, vai para o semiaberto e volta a delinquir. Mas aí é que tá. Nós estamos querendo punir todo mundo por alguns. Aí as pessoas dizem, olha, esse pessoal do semiaberto é que está cometendo crime.
Você está colocando dentro de um mesmo balaio todo mundo. Não é assim. Não é todo mundo que está no semiaberto que comete crime. E por que as instituições não fazem uma triagem melhor desses casos? E outra história. Se as instituições estão falhando na triagem, aí eu concordo. Vamos melhorar essa triagem, vamos ver o comportamento dessa pessoa dentro do presídio. Será que ela está preparada? Vamos dar mais tempo. O sujeito que está no regime semiaberto, ele tem o direito de passar o Natal ou o Ano Novo em casa. Já está na lei. Vamos aumentar essas possibilidades de ele passar, por exemplo, a época do aniversário dele em casa. Mas tem muitos que aproveitam e fogem, doutor. O aniversário do filho em casa. Mas tem alguns que aproveitam e fogem. Pode fazer o monitoramento eletrônico. Mas aí, olha só o monitoramento eletrônico. Faz o monitoramento eletrônico. O cidadão pode tirar a tornozeleira, se ele quiser. Ela não é mas ele comete falta grave. Se ele tirar a tornozeleira... Mas o cara que quer fugir não tá nem aí não, doutor. Não, mas ele comete falta grave e ele volta pro fechado. Tá nem aí. Aí ele volta pro fechado. Não, mas isso aí, elas são exemplos pontuais. A grande maioria não quer voltar pro presídio. A grande maioria não quer. A grande maioria errou, paga o seu erro e quer voltar para sua família, quer trabalhar. Agora, a gente sabe que a vida do ex-detento, do egresso do presídio, é difícil. As oportunidades são poucas para quem veio do presídio. No caso dos crimes hediondos ou reincidência em crimes com violência, grave ameaça ou que tiverem causado grave lesão à sociedade, a progressão se dá após metade da pena cumprida. E se o preso for reincidente em crime hediondo, precisa cumprir 3/5 da pena para progredir. São os incisos 3º e 4º do artigo 47. Aqui eu quero fazer uma consideração para você e para o seu público. Olha só, o texto diz: reincidente, crime cometido com violência ou grave ameaça, ou crime que causa grande lesão à sociedade. Veja bem, todo crime causa lesão à sociedade. Quando uma pessoa é furtada num celular, lá no canal da maternidade, aquilo causa uma lesão à sociedade. Quando uma pessoa é ameaçada, aquilo causa uma lesão à sociedade. Todo crime causa lesão à sociedade. Aí ele diz o seguinte: crime que cause grave lesão à sociedade. Isso vai ficar ao talante do julgador. Um julgador vai dizer: não, isso aqui é grave, isso aqui não é grave. Dependendo disso, ele vai progredir com menos ou com mais tempo. Olha só que absurdo. Mas a lei penal brasileira já não dá mostras inequívocas de que está ultrapassada, doutor? Não, nós estamos em processo de mudança. Ninguém é contra a mudança como um todo. Nós somos contra a nossa Associação Nacional e vozes respeitadas no mundo jurídico são contra querer resolver todas as mazelas nacionais através do Código Penal. Vamos voltar para o segundo bloco. Eu vou fazer mais um segmento do programa com o Dr. Gerson Boaventura para tratar de outros temas polêmicos. Por exemplo, em vez de descriminalizar uma pequena quantidade de drogas que, segundo os juristas, configurassem uso pessoal, o relatório de Pedro Taques, neste caso, propôs que o usuário passe por um processo e cumpra penas alternativas, ou seja, mesmo que seja para uso pessoal, o cara tem que pagar por aquele consumo de droga. O que o Dr. Gerson pensa disso? A gente volta sobre esse tema, sobre aborto, por exemplo, descriminalização do aborto, logo após o intervalo. Até já.